Fala rapaziada, aqui é Cícero Trum e hoje a gente vai falar sobre o time do Corinthians, campeão brasileiro de 1990. O Timão sempre foi um dos maiores clubes de São Paulo, tanto é que é o maior campeão paulista. Mas até 1990 ainda faltava um título nacional, uma estrela na camisa. Para piorar, o time era muito zoado dos rivais, já que Santos, São Paulo e Palmeiras tinham não só um, mas vários títulos nacionais. Nas décadas de 70 e 80, o Corinthians até montou grandes esquadrões. Em 76 até chegou na final do Brasileirão, mas acabou perdendo para o Inter de Falcão. Já nos anos 80 contava com um grande time, Sócrates e companhia, mas vacilava na hora H. Antes do Brasileirão iniciar, os favoritos eram o São Paulo de Telê, o Vasco, que tinha sido campeão do ano anterior, e também o Grêmio, que tinha o atacante Nilson. Então a meta do Timão era pelo menos chegar até entre os 8 classificados aí para a fase de mata-mata e aí tentar a sorte. O time de 90 do Corinthians começou a ser formado em 86. Sem dinheiro, investiu nas categorias de base e começou a revelar bons jogadores. Foi com essa base que venceu o Paulistão de 88 contra o Guarani, que tinha um tal de Neto que estava arrebentando. Neto foi para o Palmeiras e não conseguiu render o esperado, até porque foi colocado para jogar de ponta esquerda. E jogar em velocidade e pelas pontas nunca foi sua especialidade, por isso não teve sucesso no Verdão. E o Corinthians resolveu apostar no rapaz. Em 1990, o Timão contratou Nelsinho Batista para ser o treinador. Ele que havia comandado o Novo Horizontino no Paulistão daquele ano e foi vice-campeão com o time do interior. O Timão começou mal a competição. Nas 3 primeiras partidas, nem gol conseguiu fazer. Levou 3-0 do Grêmio, perdeu para o Cruzeiro em casa e empatou com o Vitória. Foi na 4ª partida, no clássico contra o Palmeiras, que o time venceu a primeira partida e começou a engrenar na competição. Neto foi marcando gols decisivos nas rodadas seguintes e a equipe conseguiu manter importantes vitórias, mantendo uma estabilidade dentro do campeonato. No começo do segundo turno, novamente teve uma queda de rendimento, empatando muitas partidas, mas o clube sempre jogava com grande raça e dessa forma tinha um sistema defensivo difícil de ser furado. Terminou a primeira fase na 4ª colocação geral e recebeu críticas da torcida e da imprensa por não jogar bonito como o Grêmio, Atlético Mineiro e São Paulo. O desafio nas quartas era o Galo, que atuando no Pacaembu saiu na frente. Toda falta do meio de campo para frente era uma oportunidade para Neto chutar, e quase todas levavam perigo. Seus chutes faziam curvas e eram certeiros. E o craque muito tentou no jogo contra o Galo, até que de maneira inusitada para ele marcou de cabeça. Neto estava impossível e virou a partida na base da raça, e o Timão levou a melhor no primeiro jogo. Em Minas, sofreu com a grande pressão do adversário, mas segurou o 0-0. Nas semifinais, o jogo foi contra o Bahia, e o roteiro se repetiu. A ida no Pacaembu, o adversário saiu na frente. Na raça, o Corinthians empatou, e com o brilhantismo de Neto virou o jogo. Dentro de casa, o meia estava imparável. Na volta, a mesma estratégia das quartas de finais. Muita marcação e disposição fizeram o time segurar o 0 no placar e garantir presença na grande final, onde encararia o maior favorito, o São Paulo de Telê e Raí. Na ida, Wilson Mano fez o gol no começo do jogo, e depois disso, o São Paulo pressionou bastante. Ronaldo fez boas defesas e o time do Morumbi também perdeu muitos gols, assim como o Corinthians, que criou e falhou. Levou a vantagem para o Morumbi, onde novamente, com muito preciosismo, os São Paulinos desperdiçaram chances. Tupanzinho foi fatal e marcou o gol do título do Timão, que fez uma festa muito grande no Morumbi e, enfim, colocava uma estrela na camisa. O primeiro título nacional e o início de uma grande era nos anos 90. Nelsinho Batista escalava aquele time em um 4-5-1, sendo uma equipe sem centroavante. Tupanzinho era um homem que ficava mais à frente, mas sempre foi um segundo atacante ou até meia, se movimentando muito, buscando o jogo e saindo da área com frequência. Às vezes até Neto ficava mais à frente do que ele, mas normalmente Neto buscava a bola de trás e era o grande cérebro desse time. Os meias que jogavam pelas pontas do campo também adentravam a área, e esse quarteto ofensivo era infernal para as defesas. Não por serem habilidosos, só Neto era realmente diferenciado no quesito, mas eram velozes, brigavam por todas as bolas e se deslocavam muito, confundindo as defesas. No meio de campo tinha 2 volantes de muita raça e disposição, com função primordial de marcar, mas que quando tinham chance apareciam no ataque, com Wilson Mano principalmente. A equipe começava com Ronaldo no gol, um atleta que é a cara do Corinthians, um goleiro guerreiro, saía muito bem do gol e era ágil, com temperamento forte, às vezes arrumava encrencas desnecessárias, mas debaixo das traves estava em uma ótima fase e foi um grande goleiro de sua geração. Inclusive integrou a seleção brasileira em muitas oportunidades, como na Copa América de 91,
Saiu do clube em 98, fazendo mais de 600 partidas pelo Timão e deixando seu nome na história. Giba era o lateral direito, um jogador que tinha rodado por muitos clubes do interior de São Paulo e só conseguiu destaque pelo Guarani em 88. Em 90, se firmou com o Nelsinho no comando do Corinthians. Era um grande jogador, muito bom na marcação e fazia exatamente o que o professor lhe ordenava. Aos poucos ganhou confiança e começou a aparecer no campo ofensivo. Tornou-se peça fundamental da equipe campeã brasileira, tanto é que chegou até ter chance na seleção. Em 93, sofreu uma grave lesão no joelho e após uma cirurgia mal sucedida, precisou se aposentar. Marcelo Dijean era o grande líder da defesa, um zagueiro excelente, tinha grande antecipação, muita tranquilidade ao sair do jogando devido à sua boa técnica para um defensor. Tinha um grande posicionamento em campo, tanto é que cometia poucas faltas. Teve mais de 300 aparições pelo Timão e em seguida foi vendido para o Lyon da França, onde também jogou muita bola. No ano de 90, foi premiado como o melhor zagueiro do campeonato ao lado de Adilson Batista do Cruzeiro. Guinei era outro zagueiro. Jogou muito ao lado de Marcelo em 1990, era um zagueiro grosso, mas veloz e de muita força física. E em 91, na Libertadores, ficou marcado por cometer 2 falhas bizonhas contra o Boca Juniors e foi perseguido pela torcida em seguida. Dessa forma, saiu do Corinthians, teve uma boa passagem pela União São João e rodou por muitos clubes em seguida. Já Cenir era o lateral esquerdo e era um jogador que até os 30 anos tinha rodado por muitos clubes do Brasil sem sucesso. Em 89, fez um bom campeonato pelo Atlético Paranaense e em seguida foi para o Timão. Arriscava poucas subidas e era um grande marcador, por isso, passava muito pouco no meio de campo e era seguro lá atrás. Márcio era o volantão do time, um marcador implacável, muito raçudo e corintiano de coração, jogava com muito amor à camisa. Estava em uma fase tão boa que foi convocado para a seleção brasileira e disputou a Copa América de 91. Wilson Mano era o outro volante, também um guerreiro na marcação no meio de campo, mas tinha mais qualidade técnica que Márcio e saía mais para o jogo, aparecendo no ataque para finalizar e participando mais da criação no meio de campo. Fez alguns gols no campeonato, o mais importante deles na grande final. Era polivalente, podia jogar na lateral e após a eliminação do Corinthians na Libertadores de 91 foi vendido para o futebol japonês. Na meia de ligação, o grande craque do time e do campeonato ao meu ver, Neto. Apesar de César Sampaio ter ganho a bola de ouro do Campeonato Brasileiro de 90, acho que Neto foi o grande personagem da competição e deveria ter ganho. Era o único jogador realmente técnico daquele time do Corinthians. Tinha ótimo passe, bom drible, mas o principal mesmo eram seus chutes com a perna canhota. Seja de perto, de longe, do canto do campo, do meio do campo, todo lugar era um perigo para o goleiro adversário. Seu estilo de jogo de muita vibração em campo conquistou a torcida e não é à toa que se tornou um dos maiores ídolos da história do Timão. Neto fez mais de 200 jogos pelo clube, 80 gols e integrou a seleção brasileira no período, mas infelizmente não foi convocado para a Copa de 90 e ao meu ver merecia ter ido. Mauro jogava como meia e ponta esquerda nessa formação de Nelsinho. Quem atuava pelas pontas era um meia no posicionamento, mas avançava muito quando o time tinha posse de bola e se tornava até um ponta atacando. Era um meia forte fisicamente, de bom passe, mas um pouco lento. Quando o treinador precisava acelerar o jogo, colocava o na época jovem Paulo Sérgio em seu lugar. Paulo foi tetracampeão mundial com a seleção de 94, jogador que podia fazer qualquer função no ataque, era muito veloz e talentoso. Atuou até 93 no Timão e depois foi brilhar na Europa, jogando por Roma, Leverkusen e Bayern. Fabinho era quem fazia a parte direita do campo, um atleta de grande velocidade, disposição e habilidade. Disputou 260 partidas pelo Timão e deixou seu nome na história com as grandes atuações de 1990. Ficou até 92 no clube e depois transferiu-se para o Grêmio, onde também teve uma boa passagem. Tupanzinho era o atacante do time, um jogador de muita movimentação, circulava por todo o setor ofensivo e era oportunista. Tanto é que marcou o gol do título e fez grande parceria com Neto, comandando as ações ofensivas da equipe. Mesmo indo para o banco nos anos seguintes, com a chegada de reforços, continuou sendo decisivo em grandes jogos e atuou pelo Timão até 96. Jogou 342 partidas pelo Corinthians. Analisando friamente aí esse time campeão do Corinthians, a gente vê que não era um time muito técnico. Muitos desses jogadores nem tiveram uma carreira de muito sucesso no futebol, mas praticamente todos eles eram corintianos e tinham muita vontade de fazer o time sair da fila e, enfim, ter um título nacional. Jogavam literalmente com o coração no bico da chuteira, sem vaidades e pensando sempre num bem maior, que era realmente conquistar esse título. E dessa forma, então, eram jogadores do estilo que a torcida corintiana sempre se identificou. É claro que depois disso, o Corinthians se tornou um time gigante, conquistou muitos títulos,
principalmente dentro do Brasil, mas não só aqui, conquistou até Mundial, Libertadores, mas principalmente para quem nasceu nos anos 70 e 80. Esse título foi muito especial. Então, galera, como eu sempre falo, se vocês tiverem outra sugestão de time ou seleção para a gente trazer aqui no canal e relembrar como foi o título e também a forma de jogar desse time, é só vocês colocarem aqui nos comentários. Eu venho a estudar esse time e trago aqui pra gente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e se gostaram eu peço que me ajudem se inscrevendo no canal, também curtindo esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.